A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Shalom é uma palavra hebraica que quer dizer paz e prosperidade. Na verdade, Shalom é mais do que paz, é mais do que prosperidade. Shalom é uma trajetória bem-sucedida, é uma jornada de sucesso. E eu glorifico a Deus por fazer parte do Ministério Internacional Shalom, no Brasil e aqui no Maranhão, presidido por nós, pela misericórdia de Deus. E hoje eu quero trazer para você uma palavra que Deus colocou no nosso coração sobre o Salmo 19, que diz assim, a palavra do nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Observa a palavra de Deus como funciona. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem palavras não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então é o Salmo 19. Eu quero falar sobre as três revelações da natureza. As três revelações da natureza. Quando nós entramos nesse salmo, o salmista escreve dizendo que ele proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem palavra, sem falar nada, o dia faz menção ao outro dia, ou o dia prepara o cenário para a noite, e a noite prepara o cenário para o dia. Pois bem, falando de revelações da natureza, as três revelações da natureza. O que a natureza nos revela quando nós entramos dentro do Salmo 19, os primeiros versículos que nós lemos. Primeiro, nós encontramos que a natureza revela a existência. Segundo, a natureza revela o poder de Deus. E terceiro, a natureza revela a sabedoria de Deus. Então, quando se fala de revelar a existência de Deus, o salmista diz assim, os céus proclamam a glória de Deus. Está falando de glória, está revelando a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Obra, algo que se pode ver, algo que se pode tocar. Então, começa aqui a existência. A natureza revela a existência. Quando olhamos para o céu, quando olhamos para o sol, quando olhamos para a lua, quando olhamos para as estrelas, nós podemos ver que ele existe. Ele existe. Quando Paulo prega sobre isso, que ele entra dentro do Areópago, o fórum religioso ateniense, né? Ele entra dentro daquele cenário, ele vê altares a vários deuses. E ali ele encontra um altar ao Deus desconhecido. Era um altar vazio, não tinha nada. Mas havia um nome, o Deus desconhecido. E quando Paulo começa a falar do Deus desconhecido, ele começa citando que esse Deus criou os céus e a terra. Quando o salmista fala desse Salmo 19, ele está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a natureza começa a revelar que Deus existe. Como eu posso provar que Deus existe sendo revelado pela natureza? É muito fácil, não há mistério nisso. Primeiro que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Estrela, lua, sol, nuvens. Quem segura as nuvens lá em cima? Quem enche as nuvens de água e faz com que ela passeie sobre o céu, sobre aquilo que nós chamamos de atmosfera e regue toda a terra, que não seja o poder de Deus, a existência de um Deus poderoso. Então a natureza tem três revelações. A primeira é a existência de Deus. O firmamento anuncia as obras em suas mãos.
os rios, montanhas, né? O vento, tudo isso são elementos que revelam a existência de Deus. Ou seja, o que nós vemos não é obra de, como diz alguns que não acreditam na Bíblia, na palavra de Deus, dizem que é simplesmente o planeta o resultado de uma explosão chamado de Big Bang, né? Houve uma explosão na atmosfera e do nada as coisas começaram a se formar. Não, não é mentira. É mentira. O Salmo 19 está dizendo que o firmamento anunciam as obras, ou seja, a natureza revelando que Deus existe. E ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. É a segunda revelação da natureza. O que é que ela nos revela? O poder de Deus. Porque quando falamos de glória, falamos de poder, falamos de majestade, falamos de soberania. Por que é que Deus ele é soberano? Porque ele tem direito absoluto sobre céus, terra e aquilo que há embaixo da terra, sobre os mares. Ele criou todas as coisas. Quando foi escrito Gênesis capítulo 1, aí o texto é bem claro: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a expressão criou Deus os céus e a terra, no original hebraico, é Bereshit bara Elohim hashamayim etzaretz, ou seja, Bereshit, ber, começo, início, reshit, rocha, né? Aí vem criou, o verbo bara, do hebraico, o verbo criar. Então o princípio, o início, foi criado na rocha, céus e terra. E aí, tanto Gênesis começa mostrando o poder de Deus, que foi o poder criador de todas as coisas, e quando o salmista escreve o Salmo 19, ele está confirmando a existência, ele está dizendo: olha, o firmamento, a natureza, eles estão revelando, né, quem é Deus, a existência de Deus. Segundo, a natureza revela o poder de Deus, né? O firmamento anuncia a glória de Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, capaz de criar todos os firmamentos, todos os astros, estrelas, sol, lua, galáxias, planetas, né? E mantê-los em ordem sem inferir a ordem do outro. Estabeleceu princípio e limite a tudo aquilo que ele criou. Então isso é glória, é poder de Deus. É a segunda revelação da natureza, o poder de Deus. E a terceira revelação da natureza chama-se a sabedoria. Então a natureza ela nos traz a revelação da existência de Deus, do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Observa o que diz o Salmo 19, diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem palavra, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite faz declaração a outra noite. Sabe o que é isso? Sabedoria. Sabe? Sabedoria. O que é a sabedoria? Quando falamos que nós precisamos de sabedoria, a sabedoria é uma experiência de obra, é uma experiência de vida, a sabedoria é uma experiência de trajetória. Então Deus, ele tem experiência de sobra, porque todas as coisas foram formadas por ele. E diz a Bíblia, no capítulo 1 do evangelho que escreveu João, ele diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então diz assim: no princípio era o verbo. O que é o verbo? É a palavra que revela fenômeno, estado, acontecimentos. Então o que é que o verbo revela? O verbo é a palavra de Deus. O verbo vivo revela-se e concretiza-se na pessoa de Cristo. Então o verbo, né, no princípio era quem o verbo? O verbo é Cristo. Aqui você pode entender a sabedoria de Deus. O verbo de Deus, né? O verbo que nós, ao ouvir este verbo, ao aprender sobre este verbo, nós entendemos que esse verbo é a palavra de Deus. Então, no princípio era o
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no início com Deus, criando, formando todas as coisas. Então aqui você pode entender a sabedoria de Deus, criando pela palavra. E disse Deus, haja luz. Nós olhamos para esse texto do Gênesis, capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit, bara, Elohim, Hashemayma, Etzaretes, na palavra hebraica, né? Traduzida pelo verso 1. Aí o verso 2, né? E havia trevas sobre a face do abismo. E Deus usa uma palavra e disse Deus, haja luz, né? Haja luz. Em meio ao caos, em meio a tantos problemas, Deus trabalha com sabedoria. Deus trabalha trazendo luz, trazendo explanação, trazendo esclarecimento, porque ninguém é tão sábio como esse Deus que nós servimos. Quando falamos de Deus, quem é Deus? Se fala muito em Deus, se diz muito sobre Deus, mas pouco se sabe sobre Deus. Então a natureza revela a existência de Deus, a natureza revela o poder de Deus e a natureza revela a sabedoria de Deus. A inteligência, a capacidade criadora que ele tem, a capacidade formadora, simplesmente por uma palavra. O Senhor disse, haja e houve. Havia trevas sobre a face do abismo e Deus disse, haja luz sobre este caos. É uma palavra hebraica que quer dizer tohu vavohu, haja luz e houve luz, porque havia caos. Então, quando Deus vem para resolver o caos, ele resolve com sabedoria, porque ele é sábio. Quando nós olhamos lá no Apocalipse, Jesus com o cabelo branco, né? Ele vem com os cabelos brancos, ele vem trazendo sobre ele sabedoria, porque os cabelos brancos retratam a sabedoria, né? A maturidade. Deus é um ser totalmente maduro. Deus faz tudo com sabedoria, Deus age e faz tudo com inteligência. Agora, quando nós olhamos para a palavra, o que é que a natureza não pode nos revelar? A natureza, ela não nos expõe ou não nos revela o caminho do perdão. A natureza não revela o caminho do perdão. Ela revela a existência de Deus, ela revela o poder de Deus e ela revela a sabedoria de Deus. Mas ela não tem o poder de nos revelar o caminho do perdão. Então observa, por quê? Porque o caminho do perdão é manifestado através de Deus, né? Quando o homem peca, quando o homem falha, quando o homem erra, então Deus de imediato provê para o homem o cordeiro. Então a natureza, ela é um instrumento de Deus para revelar a existência. A natureza é um porta-voz de Deus para revelar o seu poder e a natureza é um porta-voz de Deus para revelar a sua sabedoria, mas a natureza não recebeu a autoridade de Deus para revelar o caminho do perdão. E a outra coisa que a natureza não nos traz, né, não nos revela, ela não provê nenhum, guarda isso no seu coração, a natureza não provê nenhum meio de escapar do pecado. Nós diríamos assim para você que a natureza seria o primeiro livro de Deus. Por quê? Porque o livro escrito passou a ser escrito depois que Deus fala com Moisés. Depois que Deus dá a Moisés 10 mandamentos. E daí então começou a se escrever. Foram sendo escritos mandamentos, leis, juízos, estatutos, né? Os concertos de Deus. Aí Deus começou a usar profetas e profetas foram escrevendo, foram fazendo as crônicas, né? Foram registrando os fatos. Mas até Moisés não havia nada escrito. E como o homem poderia saber que Deus existia? Como eu poderia ver a existência de Deus, sendo que não havia nada escrito sobre Deus? Aí você volta para o Salmo 19. O Salmo 19 está dizendo que o céu proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras, a existência dele, né? Sem palavra, o dia fala, a noite prepara o dia e o dia prepara a noite. Então é a sabedoria de Deus. Não havia a Bíblia escrita. Deus falava aos homens pela natureza.
Deus falava aos homens, porque o próprio Deus fez separação da noite para o dia. Deus colocou estações, separou uma, pôs uma, e o próprio Cristo, quando fala isso em Atos dos Apóstolos, quando ele está dando as últimas instruções no capítulo 1 de Atos, ele fala para os discípulos: vocês sabem fazer, né? Vocês conhecem as separações entre estações e época que Deus estabeleceu pelo seu poder. Então, desde o princípio, Deus falava com o homem através das suas obras. Os céus, natureza, estrela, tempo, lua, sol, tudo isso era a maneira como Deus falava com o homem, a obra das suas mãos. E Deus falava com o homem também de maneira verbal. Se ouvia, né? De maneira oral, se ouvia a voz de Deus. Então não havia nada escrito. Então nós diríamos a você que a natureza foi o primeiro livro que foi escrito por Deus, porque ele anunciou a formação, a criação e relatou a glória criadora de Deus. Então essa natureza não pôde nos revelar o caminho, né? O caminho do perdão, e nem prover nenhum meio de escapar do pecado e das suas consequências. É interessante, por quê? Porque quando nós falamos sobre isso, a natureza não nos fornece nenhum incentivo para a santidade. A natureza não informa, não te dá nenhum detalhe de como ser santo, né? E nenhuma revelação acerca do futuro. Mas ela revela a existência de Deus, ela revela o poder de Deus e ela revela a sabedoria de Deus. Mas ela não revela o futuro. Não revela. Embora aos Romanos a natureza, no capítulo 8, ela aparece gemendo. Paulo diz que até a natureza geme também aguardando a sua redenção. Mas a natureza não traz nenhuma direção ou uma revelação aqui nesse texto para o futuro, uma revelação do futuro, não. Ela foi um instrumento de Deus para revelar Deus aos homens, né? Aos homens. Então, a natureza, ela é o livro que revelou no princípio o poder, a existência de Deus, a sabedoria de Deus. Ela mostrou e ela nos trouxe um entendimento de que alguém poderoso criou céus e terra, e de que tudo foi feito por sua palavra, e que os céus e a terra e tudo que nele há não é obra da mão de homem. Sem palavra, diz o Salmo 19, sem uma palavra, não havia nada dito, não havia um som, não havia nada escrito. O céu, né, estava proclamando: há um Deus que existe. O céu estava dizendo: há um Deus, né, guarda isso no seu coração, há um Deus que tem poder. E o céu estava dizendo: há um Deus que é sábio, que tem sabedoria. Então são as três revelações da natureza: a existência de Deus, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o que a natureza não pôde nos revelar? O caminho para o perdão. Ela não revelou o caminho para o perdão, porque o caminho para o perdão, né, o caminho para esse escape, né, o caminho para escapar do pecado e da sua condenação, só viria com o surgimento do Cordeiro, o Jesus Cristo, que nós tanto servimos e adoramos. Então, a natureza não trouxe revelação para nós do futuro. Ela não trouxe nenhuma revelação do futuro, ela não trouxe nenhuma revelação acerca de incentivo a uma vida de santidade, a uma vida de oração e de jejum. Não havia nada disso na natureza. Ela só revelava o poder, a existência e a sabedoria de Deus. Ele existe, ele é poderoso e ele é um Deus sábio. As demais coisas, elas foram sendo reveladas e colocadas por Deus no papel. Depois que Moisés escreve os 10 mandamentos, então começa-se daí para frente a ter algo escrito, né? Pergaminho, a Torá, os 5 livros, Pentateuco, né? Aí você vai entender que o segundo livro, vamos dizer assim, palpável, que nós podíamos pegar, e até hoje pegamos e podemos ler, é a Bíblia, porque Deus entendeu que era necessário escrever, registrar em papéis,
Nada é mais importante do que o papel para registrar os feitos de Deus. Então, de Moisés para cá, começamos a ter o acesso, né, à palavra escrita, aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia feito, aquilo que Deus havia revelado foi colocado no papel, né, para registrar que ele de fato havia feito todas as coisas. Mas até Moisés aparece no capítulo 2 do Êxodo. Não havia nenhum registro de escrito. Por quê? Porque Deus falava de maneira, né? Deus pronunciava de maneira oral. Vinha ao homem e falava. E a natureza, por sua vez, revelava a sua existência, revelava o seu poder e a sua sabedoria. Que Deus te abençoe, que você entenda isso. Que Deus ainda fala até hoje. Ainda fala pela natureza, ainda mostra a sua existência pela natureza, não tem como negar que ele existe, não tem como negar que ele não tem poder, não tem como negar o poder de Deus, e não tem como negar a sabedoria. E agora, para que tenhamos mais convicções disso, está escrito agora no papel, na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a mente de Deus. A Bíblia são os pensamentos de Deus para os homens, para nós. Tudo aquilo que Deus quer que você hoje saiba está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que Deus quer que você entenda acerca dele e também acerca do próprio homem está escrito na Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus, a Bíblia é a bússola, né, daquele que vai viajar. A Bíblia é o alimento para o faminto, a Bíblia é consolo para o angustiado, a Bíblia é água para o sedento, a Bíblia é refrigério para o aflito, a Bíblia ela é a luz para quem está nas trevas. A Bíblia é Deus falando conosco. Hoje Deus fala pela sua palavra, mas antes de haver Bíblia, palavra escrita no papel, Deus falava oralmente e os céus proclamavam, né, a existência, os céus proclamavam o poder e os céus proclamavam a sabedoria de Deus. Por isso que o salmista escreve o Salmo 19, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Sem palavras, sem falar nada, ele falava sem ouvir som, sem ouvir uma palavra, se entendia que existia um Deus que estava no comando de tudo, né? E, claro, o respirar do homem. Você respira, você tem pensamentos, você tem sentimentos. Foi Deus que colocou em você o fôlego da vida. Que Deus te abençoe e não esqueça, Deus existe. Deus é poderoso e toda a sabedoria é vinda dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.